Diz uma coisa, Giz, como que foi pra ti trabalhar na produção do disco A Sétima Efervescência do Júpiter Maçã, que a gente pesquisou e aparece como um dos mais influentes do rock aqui do sul do Brasil? É um disco muito considerado, da Sétima. Eu gosto muito da Sétima, é um disco conceitual. Nós trabalhamos em cima de uma ideia e foi até o fim. Músicas foram tiradas do disco, não entraram porque elas saíam, destoavam da psicodelia que a gente queria. Nós tivemos um acordo que nós estávamos em 69, né? Foi a primeira coisa que o Flávio me pediu, e para todo mundo, no primeiro dia de gravação eu pedi, ó, nós estamos em 69, então vamos agir como se nós estivéssemos em 69. Eu trabalhei de sapato, gravata, camisa, todos os dias. Eu estava em 69, era um produtor, eu fui lá, fiz um serviço visual também, para dar o clima pro Flávio. Ele olhava para mim e não acreditava que estava em 69. Cara, que maravilha. E o disco foi um disco bacana, de bastante experiência, porque eu estava começando como produtor também, mas eu já tinha uma estrada, mas produzindo coisas minhas, meus discos. Mas nos meus discos eu sempre fiz muitas experiências e usei tudo que o estúdio podia me oferecer. Então quando o Flávio chegou, e o Flávio vinha dos Cascaveletes, que era uma banda de rock apenas, né? Ela não tinha essa coisa psicodélica. Então o som e as coisas que eles gravaram não foram de grande qualidade também. Eles estavam no padrão de gravadora, de tirar aquele timbre dos discos das gravadoras, né? As gravadoras sempre tiveram, as gravadoras estragaram também muito o rock brasileiro, porque elas tinham um técnico que tinha que fazer daquele jeito, e os produtores que elas mandavam, sabe? Tu não acha que Garotos da Rua, TNT, The Fala escolheram os seus produtores? Claro que não. A gravadora escolheu os produtores. Isso acabou padronizando? Claro, isso padronizou o som, tudo. A minha própria banda, o Colarinhos foi muito elogiada na época, porque a primeira coisa que eu fiz de diferente no Colarinhos foi tirar todos os efeitos da bateria. O que tinha no nosso disco do Colarinhos era uma bateria de verdade, orgânica. E ela estava ali. Daí tu ouvia, tu nunca ouviu aquela bateria, só ouviu em show. Tu nunca ouviu nos discos de rock brasileiro, rock gaúcho dos anos 80, dos anos 70 até tinha. Né? Mas ninguém daquela geração tinha ouvido. Daí quando os caras ouviram aquilo, os críticos do Brasil enlouqueceram. Mas que sonzão, piraram. Não era nada, eu desliguei tudo na real, entendeu? Porque eu sempre fui procurando o som do meu ouvido. Eu gosto de música e, né, acredito que tenho um bom gosto pelo tanto que eu estudei, escutei de rock, de música, de tudo, né? Eu escutei muita música clássica, eu estudei música clássica há alguns anos, antes de fazer o Colarinhos. Na volta de São Paulo para cá, eu fiquei 2 anos só estudando música erudita. Então eu estava meio decepcionado com a música, com o público. A coisa já estava se comercializando e eu estava pensando, que merda, eu vou achar uma coisa que seja mais música, esteja mais na essência. E aí fui para a música erudita, estudei muito, estudei violino, flauta, piano e voz ao mesmo tempo. Tinha 4 professores, só praticamente fazia isso a semana inteira, estudava e ouvia música erudita o dia inteiro. Quer dizer, a música, o meu negócio é com a música, entendeu? O rock foi uma escolha de linguagem e de estilo de vida, porque eu vi que com outras coisas eu não ia poder viver como eu queria, não ia poder aproveitar a minha vida, acordar a hora que eu queria. Aquilo que talvez mais se aproximasse da tua personalidade. Eu me identifiquei com isso, eu achei que pra mim era isso. Eu gosto da noite, gosto do pessoal, das pessoas, de dar uma banda, conversar, trocar ideias, eu gosto. Então, e também desde criança eu sempre funcionei de noite, sabe? A noite é a hora que me inspira, então eu vi que eu ia ter que trabalhar de noite. Era o momento que eu estava mais inspirado, com mais criatividade. Então, tudo foi fechando, entendeu? Eu pensei, se eu fosse... E depois teve uma época, quando eu estava no auge de estudar esses eruditos, que eu fui num concerto na OSPA, que eu ia sempre, nas terças, era sócio da OSPA, ia nas terças e ia no domingo, que era de graça, que era de manhã. Ia sempre nesses concertos, toda semana, esses 2 anos eu fui praticamente, 1 ano e meio pelo menos eu fui. E aí um dia eu estava meio gripado e eu não deixei de ir, né? Mas era meio gripado, não era uma gripe que ia incomodar. E eu devo ter tossido umas 3 vezes durante o concerto. Nas 3 vezes todo o público virou pra mim. Eu pensei, que público de merda, cara, eu não quero tocar pra esses caras. Esse tipo de preconceito, assim, sabe? Porque eu acho que a música era mais importante, 3 tossidas não ia incomodar um concerto dele. Porque eles ouvem em casa com os carros passando e buzinando, eles não ficam na janela xingando os motoristas. Né? Então ali que eu mudei também. A música pra mim teve tudo isso, sabe? Eu fui experimentando muita coisa. Quando eu cheguei em São Paulo eu toquei jazz direto. A gente tinha uma geração logo que eu cheguei, de músicos do interior que eu conheci, de São Paulo, do interior de São Paulo, que tinha um carro e um Fender Rhodes dentro do carro. Então a gente entrava no carro deles com o Fender Rhodes, 2 carros, e nós íamos em todos os bares que tinham jazz em São Paulo e fazia, enquanto os músicos iam comer um negócio, dar uma descansada, nós tocávamos. Nós fazíamos intervalo de todo mundo. Então também teve essa passagem, sabe? Eu fui buscando o meu público e vendo
eu não cheguei só à conclusão do rock porque, eu sou roqueiro, mamãe me disse sou roqueiro, sabe? TV me disse sou roqueiro. O meu negócio era com a música. E eu fui fazendo todas elas. Fiz música nativista, fiz MPB, fiz jazz. Erudito eu não consegui fazer, eu só estudei. Eu nunca toquei nada erudito com ninguém. Mas jazz eu toquei. Então, teve muita coisa, eu fui buscando. E o rock pra mim, ele fechou como linguagem e como público. E eu vi aquelas pessoas ali têm mais identificação comigo. Eu tenho mais identificação com elas, sei lá. Somos mais parecidos. Acabou fechando com o que tu pensa no mundo, tua personalidade. Tudo junto. Fala um pouquinho pra gente sobre o teu relacionamento com a banda Garotos da Rua, especialmente o Bebeco Garcia. O Garotos da Rua foi uma banda assim, nos anos 80, quando a banda existiu, a fase áurea, assim, a gente não era amigo, não se conhecia. Eu até acabei conhecendo o saxofonista, o Ricardo Cordeiro, mas não era amigo do pessoal. Conheci também o Edinho Galhardi, conhecia assim de festa, tomar uma cerveja, né, um lugar que estavam muitos músicos tocando, e eles tocavam, o Edinho principalmente, tocava em várias bandas. Então às vezes eu ia numa festa e chegava lá e estava ele tocando. Acabamos se conhecendo, ficando amigo, conversando e tal. Mas o Garotos da Rua pra mim era um enigma, que eu gostava muito dos shows do Garotos da Rua. E quando saiu os discos eu achei sempre uma merda, assim. Mas era por causa desse som das gravadoras, hoje eu entendo. Som ruim de bateria, som ruim de baixo, cheio de médio, sem grave, as guitarras de plástico, sabe? Mas tinha todo um talento e as canções ali. Hoje, que tá bem longe, dá pra ouvir e curtir. Mas na época a gente era mais nós. Nós preferíamos o Colarinhos, preferíamos o The Fala, as bandas mais agressivas, Patife Band. A gente não gostava deles no disco, sabe? Tinha todo um respeito e tal. E o que aconteceu foi que quando eu fiz um projeto meu que foi os discos da Ipanema, os 15 mais, que foi eu que criei o projeto, vendi pra rádio, botei na cabeça da rádio e da gravadora que seria uma boa ideia fazer isso, porque a ideia foi exatamente fugir do jabá, porque não estava tocando a Ipanema, a grande Ipanema, essa que você sente falta, que morreu, a grande Ipanema não estava tocando Júpiter. Nós lançamos Sétima Efervescência, agora tu vem me dizer que ele é um disco conceituado, eu sei muito bem disso, no Brasil inteiro ele é conceituado, e como dos gaúchos, um dos mais conceituados. Eu não acho que ele é toda essa coisa, porque tem um monte de outras coisas também super interessantes que não são insensadas assim, que nem o Júpiter. Ele não é um caso isolado, o Júpiter é um fruto de trabalho. Então, existe um trabalho, eu sou um produtor de verdade, eu não entro num projeto, atualmente, por exemplo, qualquer disco que eu vá fazer tem um acordo, que eu fico com pelo menos 50 cópias. Pra quê? Porque eu quero, tá ali, eu tô ali também, entendeu? Não adianta eu fazer um disco e tá lá com o cara e eu não tenho pra dar pra ninguém, pra mostrar pra ninguém, isso aqui é um trabalho meu. Eu não tô ali pelo dinheiro só, eu tô ali pra fazer um negócio de rock, deixar uma linguagem pras pessoas. Eu não faço um disco pra fazer sucesso, eu faço um disco pra ficar vivo. A vida inteira dele, que pode ser centenas de anos, milhares talvez, sabe? Vai saber. Como é que nós falávamos? Bebeco Garcia. Aí, nesse disco da Ipanema, uma das bandas que eu queria colocar era Garotos da Rua. Por quê? Eu via nessa época, ao contrário de que ninguém via, porque hoje tudo isso é insensado e todo mundo sabe. Né? As pessoas têm que saber disso, porque elas não sabem como é que isso aconteceu. Ninguém tocava rock gaúcho em Porto Alegre. O rock gaúcho morreu, não existia. Nós estávamos no ano de 90, que ano era isso? 96. Não tocava em lugar nenhum. A Ultraman também tinha lançado disco pela Rockit, que em música nenhuma tinha tocado em rádio nenhuma. Tinha tocado na Ipanema. Na Ipanema tu toca um hoje, daí lá a segunda toca uma de novo. Aí na quinta que vem toca mais uma. Não tem sucesso na Ipanema. A Ipanema não fazia sucesso. Nunca fez sucesso. Fez sucesso de bandas nacionais e de bandas de fora. Banda gaúcha, só no começo da Ipanema que eles fizeram Garotos da Rua, não sabe o que acontece comigo. Aquela época até teve, né? Lisboa. Mas isso foi lá, em 84, 85, 86, isso aí tá muito longe. Isso aí é outra encarnação já. Né? Aí nessa época, quando eu fiz o disco da Ipanema, vou dar um exemplo pra vocês. A grandiosa Ipanema não tocava Tequila Baby no disco que eu tinha feito da Tequila, porque eu preferia tocar demo da Tequila. Hoje em dia eu aconselho vocês compararem. Põe uma demo e o disco, fazendo a qualidade, a diferença, para vocês verem se dá para um jornalista ter uma concepção dessa e se dizer um radialista que vai escutar uma demo. E como o Júpiter tinha uma gravação lá, ele bêbado com um violão de 12 desafinado, tocando Miss Lexotan, eles achavam isso o máximo. Daí eles não queriam tocar Miss Lexotan no nosso disco, com as flautinhas, com aquelas que virou, esse disco que virou clássico, a Ipanema não tocava, certo? Daí eu criei esse disco, As 15 Mais da Ipanema, para nós fazer uma espécie de um jabá cultural, porque daí o disco era da Ipanema, eles iam ter que tocar as nossas músicas, porque a Ipanema vai querer que o disco Ipanema venda, né? A maneira de vender é tocar as músicas que estão no disco.
E as músicas que estão no disco, nos 2 volumes, tu pode ver que as primeiras músicas são os nossos artistas, os artistas da Antídoto, quando eu trabalhava na Antídoto. Então começa com Acústicos, Papas da Língua, Júpiter, Tequila, Colarinhos, que eram os nossos artistas. Entendeu? A nossa ideia era vender os nossos artistas. Né? Junto com isso, eu que tenho essa coisa de preocupação histórico-cultural, eu quis contar a história do rock gaúcho nesses 2 discos. Porque eu não sabia nem que ia ter o segundo. A princípio eu tentei contar a história na minha visão nas primeiras 15 músicas. Depois consegui botar mais 15, melhor, porque teria mais 60, 90, 100 para botar. Para a história ser verdadeira. Né? Mas voltando ao Bebeto. Aí quando eu criei esse negócio da Ipanema, com isso eles começaram a tocar o Tequila e começaram a tocar o Júpiter do nosso disco. Que eu botei exatamente o que tinha que ser. Botei a Miss Lexotan para tocar, que era a música que eles tinham lá. E a do Tequila era... Tequila eu botei aqui, eu produzi, porque a gente teve um estresse na gravação do disco. E eu acabei não terminando o disco da Tequila. Só mixei a que tá lá, Sexo Algemas e Cinta Líquidos. E aí tem outro detalhe, nesse disco da Ipanema, porque o grande trabalho meu, de produtor, é o disco da Ipanema. As pessoas estão erradas. O disco da Ipanema mudou a cena. Com o disco da Ipanema, o primeiro volume do disco da Ipanema vendeu 25 mil cópias. Mas Bico de Luz vendeu 25 mil cópias no disco da Ipanema. Aí o Rio Grande do Sul todo ficou conhecendo Bico de Luz, entendeu? Foi aí, esse disco apresentou para todo mundo. Depois o outro, o volume 2, vendeu 18 mil cópias. Também apresentou para muita gente, numa época que já não vende mais. Hoje em dia seria disco de ouro, o disco da Ipanema 1, né, 20 mil cópias do disco de ouro, seria disco de ouro, é o meu disco de ouro, eu acho, eu considero. Né? E esse disco, como eu quis pegar? Ó, nessa época, isso aí que eu estou te falando, em 97, quando eu fiz esse projeto, 97. O disco acho que já sai em 98, quando eu começo o projeto em 97, ou talvez seja em 97, não me Nessa época a rádio nenhuma estava tocando Garotos da Rua, porque não existia CD do Garotos da Rua. E as rádios gaúchas, elas são muito malandras. Quando pintou o CD, elas botaram os vinil tudo no lixo. Sabe? A maior parte lá na Ipanema, eles deram para quem queria. Quem queria chegava lá, entrava no acervo ali, pegava os discos e levava embora. Para com isso. Uma desvalorização da cultura, aquilo ali era cultura. Não sabia se tudo as coisas não saíam em CD. E aí hoje a gente sabe que muita coisa não saiu em CD. Né? E eu percebia isso. Ó. Eu estava começando a tocar no interior com o projeto do Colarinhos, que no fim virou o Histórias do Rock Gaúcho, que o Colarinhos era uma banda complicada. E eu estava tocando com os músicos muito bom, de complicado a nível de aceitação do público. O público aceitava, mas os donos do bar já diziam, a música é muito estranha, muito maluca, não vai dar. Então era difícil vender show, não precisava vender, precisava viver. Né? E eu cheguei a uma formação muito boa, que era com o Bebeto Mor, Mitch Marini, o Iben Ribeiro, o Vini Tonello e eu. Só músico de primeira linha, alto nível. E aí eu vi que nós podíamos sair um pouco do nosso som e tocar uns rock gaúcho. Porque em alguns lugares do interior que eu tocava, os caras sempre me pediam Cascabeletes, TNT, essas bandas tinham acabado há anos, Garotos da Rua, eu sempre ficava naquela de, vou fazer uma pesquisa. Voltei para Porto, nunca gostei dessas bandas na época delas, gostava dos shows. Dos discos nunca gostei, sempre achei os disquinhos fraquinhos, imaturo, e não comparava conosco. O nosso negócio era outro, era muito mais embaixo e muito mais atual. Nós estávamos falando do que os caras estavam falando lá fora na mesma época, entendeu? O Pixies saiu na mesma época do Colarinhos, a gente fala praticamente as mesmas coisas, os assuntos. E nunca se conhecemos, nunca se influenciamos. Nossa música não tem nada a ver com o Pixies, absolutamente. O Colarinhos é uma coisa infernal, o Pixies dá pra, é quase angelical, ele para, ele é suave. Nós não, nós é barulho o tempo todo, é uma coisa torturante. Aí eu comecei a tocar uns rock gaúcho no show do Colarinhos e comecei a ver a reação do público muito boa. A gente tocava Sobre o Céu de Blues, que hoje me parece óbvio. Mas nessa época ninguém tocava isso. Nós tocávamos Sobre o Céu de Blues, Meu Coração Não Suporta Mais, Entra Nessa, Ana Banana e Morte por Tesão. Nós tocávamos essas 5 músicas e quebrava, eu estava baixo. Era um momento forte do show do Colarinhos. Daí que veio a minha ideia de fazer o Histórias do Rock Gaúcho um dia. E quando eu fiz esses discos da Ipanema, acontecia isso. Como ninguém mais tocava vinil, não tocava mais TNT, não tocava mais Rosa Tatuada, não tocava mais Cascaveletes, não tocava mais Garotos da Rua. E nem Replicantes, nem The Fala. Essas bandas tudo não existiu mais. Porque saiu alguma coletânea perdida, saiu uma do The Fala só. Aí eu percebi isso, botei essas 5 bandas no disco. Quando eu cheguei na Ipanema, de olhos, vamos botar essas 5 bandas que não existem mais, mas eu quero. E nenhuma delas existiu. Replicantes eventualmente dizia que existia, não existia, fazia um show por ano, sei lá se existia. Então eu botei essas 5 bandas clássicas, que estavam tudo em vinil, tive que passar do vinil. No caso do TNT ainda consegui uma demo inédita, que nunca saiu em nada, nem em vinil, né? Foi um baita trabalho de resgate, né? A rádio não queria, porque todo mundo na rádio queria Cachorro Louco.
Eu digo, não, vamos botar essa aqui, que é uma música inédita. O TNT tem alto público no interior, muita gente fã do TNT, que na época tinha 30 anos, 35, tem dinheiro, por exemplo, que existiu para comprar o disco, vai comprar, porque tem uma inédita do TNT, eles têm tudo do TNT, e aquela eles não tem. Óbvio, qualquer diretor de gravadora ia dizer, óbvio, um negócio inédito de uma banda famosa, todo mundo ia querer isso, mas eles não queriam. Daí no fim consegui. Aí isso aí mudou, porque naquele ano a pop rock, que ainda não era pop rock, era FELUSP, estava mudando para pop rock. Naquele ano as músicas mais tocadas na pop rock foram Sob um Céu de Blues e Meu Coração Não Suporta Mais. Mais tocadas e mais pedidas. Quer dizer, o rock gaúcho estava morto de repente, uma rádio comercial, as duas mais tocadas são duas músicas gaúcha, de duas bandas que não existem mais ainda. Pensa bem, o rock gaúcho está no sangue, está na veia, as pessoas gostam do rock gaúcho, há identificação com o público curte porque tem a ver com o que ele pensa. E isso eu não entendo como é que o resto do Brasil nunca aceitou. Não aceitou porque se a gente estourasse uma das nossas bandas de rock gaúcho, todas as outras iam estourar também. É por isso. Isso aí foi jabá também, foi preconceito de rádio, TV e gravadora. Não vamos deixar esses gaúchos vir para tomar conta, porque já vieram os baianos, tomaram conta, já vieram os nordestinos, tomaram conta, vieram os mineiros, tomaram conta. Os gaúchos nunca tomaram conta. Nem com o MPG. O gaúcho nunca fez sucesso. O gaúcho que fez sucesso é o Teixeirinha, a Elis Regina e o Cleito Cleidir. Pronto. Garotos da Rua ainda tem um nomezinho maior brasileiro, porque eles foram embora pro Rio e fizeram a sede no Rio e ficaram morando lá, né? E eles fizeram muitos shows com coletivos, com o Traje a Rigor, essas coisas. Fizeram muito show coletivo com essas bandas, sabe? Que eram as bandas da época de Rio São Paulo, entendeu? Porque o Garotos da Rua acontece um pouco antes do Rock de Brasília, né? O Rock de Brasília estava quase ao mesmo tempo, né? Então as coisas estavam acontecendo, entendeu? E esses caras, os garotos aproveitaram. Aí eu fui conhecer o Bebeco no aeroporto para pegar uma foto do Garotos da Rua para botar no disco, né? E pegar o telefone do Bebeco, conversar com o Bebeco. Aí no aeroporto eu conheço o Bebeco, ele me dá a foto e ele vai tocar, ele nem vem a Porto Alegre, ele toca muito Paraná e Santa Catarina e no interior do Rio Grande do Sul. Então ele só desce, ele mora no Rio, só desce no aeroporto, já vem uma van pegar ele no aeroporto e nem vem a Porto Alegre, já saía pra tocar. E aí eu vi, pô, o Bebeco, né, de vez em quando, ele passava depois disso, de vez em quando me ligava, ô, toquei no aeroporto. Eu digo, ah, legal, o Bebeco tá sempre fazendo show. Né? E daí pintou um show em Porto Alegre, que eles precisavam de equipamento, na época eu tinha bateria também. Daí eu aluguei pra eles a bateria, ampli de guitarra, ampli de baixo, tudo meu. Aí o show foi tribom e não tinha absolutamente ninguém. Pagantes devia ter uns 5 pagantes, 6. Ridículo, assim, a vida de música é ridícula. Um show do Bebeco Garcia, Garotos da Rua, tinha 5 pagantes aqui em Porto Alegre. Eu estou dizendo, Porto Alegre, as rádios de Porto Alegre não ajudam. Difícil levar gente num show em Porto Alegre de rock. No interior é só ter o show, que vai estar lotado. Não tem? Pode chover. Fiz show caindo no canivete, tá bombado, 2.000 pessoas. Já toquei no interior para 5.000 pessoas, toquei em Santa Maria com o Charles para 7.000 pessoas. É público, de verdade, as pessoas curtem. Aí não tinha nada nesse show. E eu vi o show, gostei muito, que o Bebeco tocou músicas inéditas, novas. Já que não tinha ninguém, eles resolveram ensaiar as novas que eles estavam fazendo. Aí foi do caralho. E eu digo, pá, muito bom, Bebeco, eu tenho uma gravadora independente, por nada e pra nada, tô a fim de te contratar. Daí foi isso que aconteceu, eu contratei o Bebeco pra minha gravadora. Só que durante a gravação do disco, o baixista fugiu, antes de começar. Fugiu e não sabia o que fazer ali, tava ali pra gravar o disco, o batera, que é o filho do Bebeco, Pedro, e o Bebeco. E não tinha baixista. Daí eu falei assim, o que eu nunca falaria para um artista que nem o Bebeco, de olha, nós podíamos buscar o Mitch Marini, ou o Regis San, ou o Chaminé, tava tudo viu, 2 já morreram, né, os maiores baixistas da história. São meus amigos, são teus amigos, só nós buscar eles e eles vão curtir, gravar. E eu tenho um ampli, vou gravar com o meu ampli, cara, foi embora com as coisas dele, tenho um ampli. Aí ficou naquela, o Bebeco não queria pegar ninguém da velha, as coisas, o Bebeco era muito supersticioso, tinha umas coisas de magia e de sorte que ele fazia pra ele mesmo, que tinha que ser daquele jeito pra dar certo. Então ele não queria pegar ninguém das velhas, o resto ele não conhecia. Daí eu falei pra ele, eu toco baixo, o baixista da Catice me atrai, não sei se eu tô no teu nível, posso fazer um teste. Lá em casa eu busco meus equipamentos. Daí vim em casa, busquei meus 2 baixos que eu tinha na época,
levei pro estúdio e quando eu toquei, o filho dele, o Pedro, enlouqueceu, achou do caralho, achou puta baixista, o melhor baixista que ele tinha tocado naquela época. Eu levei o Fabio de meu espião, porque eu não conhecia eles, né? Ia gravar com os caras que eu não conhecia, né? Mais ou menos transar com uma mina que tu conheceu agora e não sabe bem direito. Tem que ter alguma, se puder ter um recurso pra te ajudar. Não, né? Eu levei o Fabio de espião, já o Fabio vai me dizendo se vocês estão gostando, senão eu mudo o meu jeito de tocar, vai, que o meu estilo não fecha com eles. Né? Só que o jeito que eu toco naturalmente fechou com o Bebeco. Curtiu, ele e o Pedro curtiram, eu gravei o disco. Na semana seguinte a gravar o disco eu já era o baixista da banda já na primeira turnê Santa Catarina. Pela primeira vez eu fiz uma turnê, uma gig, 3 dias de show. Isso não existia pro Colarins. Colarins era uma banda underground. E com o Bebeco eu já entrei num outro patamar. Que daí, não que todos os shows dessem certo, a gente entrou em muita roubada também. O Bebeco era libriano, confiava muito em muita gente que tinha um papo bonito. O papo era bacana, o Bebeco caía às vezes, era bem cruel. Mas era de boa fé dele. Mas no meio disso a gente também fez shows que ganham muita grana também. O Bebeco ganha muito dinheiro. A minha carreira eu construí praticamente tocando com o Bebeco. O Bebeco é o artista mais importante da minha vida. Além de ter sido, né, meu melhor amigo, né, tipo, tirar o meu irmão, meu pai, o Bebeco é o top da lista. E aí a gente conviveu muito, bons e maus momentos, sofremos junto, os dois, por namoradas cruéis e tal. Quem não sofreu? Então a gente curtiu muito, o Bebeco, nós gostávamos muito de se encontrar aqui em casa, tomar um vinhozinho e ficar aqui ouvindo música, conversando, compondo, falando o Bebeco tinha muita cultura, leu muito também, era um cara inteligente, ouviu muita música. E a gente gostava das coisas clássicas muito parecidas, assim, Faces, Jeff Beck, a gente curtia muito, né, as coisas parecidas. Aliás, ele gostava que chamassem ele de chefe, que todo mundo fica chamando de chefe, achando que é o chefe da gangue, mas não era, é porque ele gostava de ser chamado Chef Beck. Né? Era coisa de chefe, era o Jeff. Na cabeça dele ele ouvia Jeff. O Bebeco era mente o Jeff Beck. Ele até parecia, ele tem uma foto de Jeff Beck que parece o Bebeco. Não parece o Bebeco? Né? Tem semelhança. Filma lá pra te ver. Ele bem parece o Bebeco tocando uma guitarra aqui no sofá, aqui em casa. Cabelinho do Jeff Beck, a jaqueta do Bebeco, a Levis, a Wrangler justinha, ali é o Bebeco. Não é o Jeff Beck. Não. E o Bebeco, assim, com o Bebeco também eu tinha liberdade de dizer de ser o que eu sou, entendeu? Era muita parceria, era além de um trabalho profissional, era a nossa vida, mais ou menos.